Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do GeoLipSych número 1, do nosso GeoLipSych de abril, que é uma análise do caso Ana O. Semana passada nós tivemos uma introdução ao caso, essa semana nós estamos tendo aí uma contextualização histórica. Vocês podem achar todos esses dias de evento no nosso canal do YouTube. Vou deixar então a palavra para o nosso colega Andrei. Colegas, eu sou o Andrei, eu sou do curso de História da Arte, estou entre o limbo entre o quarto e o sexto semestre. Peço desculpas pelo processo inverso que a gente fez da... Tá me ouvindo, Andrei? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Tá, posso continuar então? Eu Sim. não estou te ouvindo ainda. Fala alguma coisa aí, Andrei. Você está me ouvindo? Parou tá de... me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, não sei porquê. Não sei se é só eu que não estou ouvindo. Eu estou ouvindo o Andrei e também o Anthony. Eu estou ouvindo o Anthony. Estamos te ouvindo. Tá bom, então o problema é comigo. Beleza, então vamos lá. Desculpa. Posso continuar? Não sei, Anthony, como a gente segue. Continua então. Oi, André, acho que tu pode seguir, sim. Posso, né? Então eu peço desculpas pelo processo inverso que a gente fez com o primeiro gel, que seria o primeiro. Eu tive um problema no computador, eu não estou sem ele ainda, então eu tive que tentar fazer o máximo possível para poder apresentar hoje. Então, quando a gente fez a separação para poder fazer o contexto histórico, primeiramente a gente tinha passado a ideia de fazer o processo do conceito histórico que a gente estava tendo ali em Viena, na época, na Áustria. Só que, assim, eu fui meio que pensando e analisando, assim, como o século XIX ele é muito importante, ele tem diversos fatores que vão ampliar e vão modificar a sociedade e a ciência em um contexto todo geral, dentro das artes, dentro da política. Então, eu decidi fazer uma análise de fatos importantes que a gente teve dentro do século XIX e, assim, fazer uma amarração que a gente conseguiu fazer no final ali do século para a gente entender como as coisas funcionaram. Eu acho que, inicialmente, a gente tem ali, eu acho que a gente teve uma evolução muito abrupta dentro do século XIX, a gente passa por diversas mudanças, e a partir dessas mudanças que a gente tem essa ampliação e várias correntes que vão surgindo durante esse período. Eu tive meio que esse link com o filme De Volta para Oz, que é um filme da Disney de 1985, onde a Dorothy ela volta para Oz, e a Dorothy ela vive nesse período ali entre 1880 e 1890, e ela volta para uma clínica para poder fazer um tratamento, e ela não está mais, só fala de Oz, eles vão fazer o tratamento de eletrochoque, e o que me deu o insight foi eles falando que o século XIX seria o século da luz, e que o século XX seria muito maior e onde realmente as coisas iriam acontecer. Eu fiz uns tópicos separados entre política, medicina, ciência e cultura, para a gente poder ter uma dimensão maior do que estava acontecendo. Eu acho que na questão política a gente tem ali um dos grandes fatores que vai ampliar e vai mexer em tudo, que é os colapsos dos impérios, principalmente na Europa, principalmente na Espanha e na França, e no Império Mongol também. A gente tem o crescimento do Império Britânico, do russo, do alemão, dos Estados Unidos, que são potências que sempre investiram muito no conceito de pesquisa. E a gente, a partir desse avanço, principalmente da Pax Britânica que a gente tem essa ascensão de diversos movimentos
de diversos avanços e modificações, tanto no campo científico quanto da exploração. A gente tem assim, um alto nível de desenvolvimento da matemática, da física, da química, da medicina, e também, que, como eu falei, que seria o século da iluminação, seria também da eletricidade. A gente passa por vários conflitos bélicos, uma coisa meio inovadora, tanto que assim, se eu fosse faltar todos eles, eu demoraria 1000 anos para falar, mas eu deixei ele três assim, em evidência, que seriam a Guerra Napoleônica, que acontece em 1802 a 1815, a independência da América Espanhola. A gente também tem a Guerra da Crimeia, ali em 54 e 56. Também deixa em evidência que em funções da Guerra da Crimeia a gente também tem o grande ícone, que seria a Florence Nightingale, que tem todo o rolê da função da enfermagem, dos curativos. A gente tem a Guerra Franco-Prussiana também. E a partir disso a gente começa a ter um levante das correntes filosóficas como o liberalismo, o nacionalismo e o positivismo. E também tem muito também a partir das questões que elas vão implicar totalmente em si na sociedade. Nos avanços da medicina, a gente tem diversos fatores que vão acontecendo, né? A gente tem, após a Revolução Industrial, a gente vê uma proliferação de doenças infecciosas que foi analisada a partir da má alimentação, como anemias, luto, raquitismo. E a partir disso, a gente eles veem essa possibilidade das doenças infecciosas. A gente tem, a partir disso, a criação da medicina social e da saúde pública também. Primeiro conceito. A gente tem a descoberta da anestesia, da anestesia para cirurgia. A gente tem a identificação dos micro-organismos causadores de infecções, como eu falei. A gente também tem a descoberta da soropatia e o desenvolvimento da soropatia. E esse processo dentro da medicina, eu sou da história da arte, ainda não entendo tão bem da parte da história da medicina, mas eu tentei trazer pontos que eu acredito que vão fazer uma questão amálgama muito boa. Em questão de avanços tecnológicos, como eu falei, a gente tem... eu acho que se a gente fosse pegar uma análise ali do século XVI, XVII e do XVIII, a gente tem grandes avanços, tanto nas questões sociais quanto nas questões tecnológicas, mas eu acredito que o século XVIII foi onde foi o divisor de água para a gente poder ter esse impacto no século XX e no século XXI. E a partir disso, eu acho que foram essas grandes invenções e avanços que a gente conseguiu ter uma ruptura, principalmente, de uma educação menos clerical, menos teológica, a gente realmente conseguiu ter esse avanço da tecnologia. A gente passa por vários momentos de avanço, retrocesso, mas eu acho que esse do século XVIII e do século XIX, os avanços foram muito importantes para chegar aonde a gente chegou hoje. Como a função também a gente tentar dar uma misturada nas questões de como fazer uma análise de sociedade antiga, uma sociedade atual, então eu acho que seja bem. A gente tem diversas invenções nesse período, assim, mas eu deixei de tentar separar delas, principalmente foi a fotografia em 1816. Já falei da anestesia pelo William Morton em 46 também. A gente tem a lâmpada de Göbel em 1854, que eu acredito que seja um ponto bem alto também. A gente tem em 54 o telefone, a gente também tem em 1866 o termômetro clínico, a gente tem o fonógrafo do Thomas Edison em 78 e eu acho que grande impacto a gente tem também, basicamente para mim. É o cinematógrafo do Lumière, que ele é em 94, que seria as lentes do cinema. Em questões de teorias que foram aparecendo durante o século XIX, eu acredito que, assim, que elas realmente vão fazer
movimento seria a teoria dos números, a teoria da evolução de Charles Darwin, que eu acredito que a 59, ela fez uma diferença totalmente na situação do pensamento de como era a evolução do ser humano. A gente pode ver, por mais que pareça meio bobo, a gente pode ver alguns documentos do século XVI, ali, 1500 e alguma coisa, ou 1400, principalmente na Renascença na Itália, a gente pode ver que a gente tem, assim, que o intestino seria o primeiro cérebro, o segundo cérebro, que a gente teria uma discussão um pouco diferente, que a gente, 3 anos depois, a gente já tem um movimento totalmente diferente do que está acontecendo. A gente tem a questão da eletromagnética, também que vai causar bastante impacto. A gente tem a teoria marxista, que é desenvolvida também ali pelo Marx e pelo Engels em 48. A gente tem ali também no século XIX a teoria atômica de Dalton, também que é a última, que eu acredito, não sou muito boa em química. E também, para fechar o século 1996, a gente tem a teoria psicanalítica de Freud, que é conhecidíssima, mas uma das grandes coisas que eu quis trazer disso é para poder chegar nessa última teoria do Freud, que seria que eu fechei aqui, a parte da teoria, era entender como as coisas estavam funcionando. A gente tem, assim, em questões de descoberta, a gente tem, assim, várias coisas na vida dentro de games para a gente poder entender, assim, que foram importantes. A gente tem o efeito Edison, que é descoberto, a gente tem o raio-x de Hawking, também faz grande diferença, a radioatividade de Becquerel e do PR da Moore. A gente tem a radioatividade, e eu acho que uma das grandes coisas muito importante, eu acho que das mais que eu tenho que dizer, é a questão da descoberta da orientalidade do Mendel de 1865, que eu acho que essa é uma grande, faz realmente uma grande mudança, né? Na parte da cultura, a gente tem diversos movimentos que estão passando ali durante a Europa. A gente tem alguns pontos específicos passando, algumas correntes passando em alguns lugares. A gente geralmente tem Itália, Paris e Alemanha como foco de eixos, assim. Eu não vou trazer todas as movimentações que ocorreram durante o século, mas eu acredito que o naturalismo, que ele vai sofrer bastante impacto com a influência do Darwin na concepção dele, que a gente tem, assim, uma questão como me parece que a gente tem o Van Gogh pintando, eu acho, que é o saco de batata, do homem de batata também. A gente tem a questão do realismo, que já é mais pautado realmente no ser humano. A gente vem carregando uma questão teológica e filosófica e bíblica, muito na imagem, a gente passa por isso, vai e volta. A gente tem ali a gente tem a Renascença, a volta, a gente tem o Plástico, a gente tem todos esses processos, sempre esse torno. A gente tem, eu acho que o século XVIII ele foi realmente onde a arte chegou num limite que ela realmente se expandiu para poder estar tudo acontecendo. A gente tem nomes como Courbet, como Manet, e como na parte da literatura a gente tem Foucault, que é muito importante, e François Millet também. Aí a gente também tem um impressionismo, que eu acredito que seja o movimento mais marcante que a gente tem no século XIX, que a gente tem na parte da literatura como autores como Virginia Woolf, Baudelaire, Verlaine, e também autores como Manet. O que na verdade, eu tentei escrever um pouco rápido, não era o que eu ia dizer. Eu acho que quando a gente fala de funções de uma análise, como as coisas de uma contextualização histórica, quando eu fui parar para estudar um pouco sobre a questão do Império Austro-Húngaro, não estava meio confuso como as coisas estavam acontecendo. Então, assim, eu acho que o Império Austro-Húngaro, ele estava passando por
principalmente a linha pequena, vou relembrar a Vida Nova, eles já estavam passando por uma agitação social. E eles tinham os conflitos, como era uma terra muito dividida, que estavam impactando no modo de viver, que seria o modo de viver. Latim, que a gente tem adaptado para a ciência, a gente tem adaptado também para a sociologia. E assim, eu acho que o que torna a teoria do Freud como expoente são todas essas questões que vieram trazendo, que a gente passou por uma maturação de ideologias, de questões filosóficas, de avanço na ciência, que realmente fizeram parte para poder fazer essa explicação e ter esse avanço. Vocês imaginam que a recém está lidando com o início da fotografia, o início da luz, e a gente realmente dando as questões da mente, questões da alma, como algumas pessoas falam. Então, assim, aqui ali no Império Austro-Húngaro, ele já tem essa inclinação para um modelo de igualdade civil, de liberdade de expressão. Na Hungria já tinha caído o sistema de educação secular. E a gente tem um ponto que eu acho que expor para vários lados. A gente tem também ali no Império Austro-Húngaro o avanço da teoria socialista, que do Marx foi divulgado principalmente pelo Hilderfeld e pelo Kautsky, que ajuda nisso também. Então a gente vê que assim, o mundo, a Europa, assim, o Ocidente em si, ele estava passando por um processo de revolução muito profundo. E, como eu falei, são diversas correntes, diversos avanços. E eu acho que eles conseguem estabelecer uma firmeza e uma estabilidade, principalmente na teoria de Freud. E nos avanços, principalmente da psiquiatria e da psicologia. Então, eu acredito que um dos pontos que eu trazei para a gente poder entender um pouco, porque é estranho porque a gente começar a estudar no primeiro caso da Ana, só aí eu acho que a gente esquece um pouco do que estava acontecendo, porque para mim parece muito perto, mas ele já faz muitos anos, mais de um século. Então eu acredito que eu quis trazer isso de como estava o mundo estava nesse momento, para a gente poder ter essa situação do Freud e para entender como as coisas estavam funcionando. Eu acredito que da minha parte seria isso. A gente pode estar fazendo alguma coisa para você parar de apresentar para poder para a reunião. Mas eu acredito que seria isso, assim, da minha parte. Vou parar de apresentar. Perfeito, cara. Então, assim, Andrei, no início da apresentação eu não consegui captar o teu áudio para a gravação. Te apresenta aí quem que tu é, assim, o que tu estuda. Tá. Então, eu sou o Andrei, eu tenho 24, eu tô quase com 25, tá? 25 anos. Sou estudante da graduação do bacharel de História da Arte na URGS. Sou formado em pedagogia. O que acontece? Eu comecei a minha pesquisa como o desenvolvimento humano e tecnologia genética através da teoria do Piaget. E acabei descobrindo psicanálise com a disciplina de psicologia da aprendizagem, que a gente aborda Freud. A partir disso foi uma ida sem volta e foi cada vez mais me aprofundando. A gente passa por alguns teóricos ali, mas me prendi nisso e foi onde eu fiquei. Então, sempre fiquei em dúvida entre fazer outra graduação, estudar a história da arte ou psicologia, mas foi nisso, assim, da onde cheguei como aconteceu. Perfeito. Nós somos dois pedagogos, então eu também sou formado em pedagogia. Sim. E a medicina está sendo minha segunda graduação. Não, eu gostei muito da tua apresentação. Vou agradecer também ao pessoal que é de fora da liga, que está aqui no evento, bem legal. Agora, daqui a pouquinho eu estou liberando o forms de presença. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu não estou com fone, eu estou direto no computador aqui.
Sim, tá bem parado pra mim, assim. Beleza. Então, assim, uma coisa que eu acho legal, assim, de abordar é essa contextualização histórica, porque é importante entender que a psicanálise, em qual contexto ela surge, né? E como a gente falou na outra semana, mesmo sendo uma sociedade que está em mudança, ela não é uma sociedade totalmente aberta, né? E muito do que leva a psicanálise a surgir é uma frustração do Freud com o contexto em que ele vivia, né? O Freud, por não conseguir ingressar na universidade como professor, não conseguir ingressar na academia como pesquisador, é o que leva ele a buscar a psicanálise, a criar o que viria a ser a psicanálise, né? E mostra como uma sociedade vai mudando e ela tem as suas contradições, e isso é bem interessante. Triste para quem vivia na época, óbvio, mas interessante do ponto de vista histórico, né? O Freud também ele faz parte aí de o Andrei abordou assim brevemente, mas ele faz parte também do processo de botar o ser humano no lugar dele, né? O final ali do século XIX, início do século XX, é um momento onde a igreja está se separando do Estado. Então é um momento em que as teocracias, os impérios pautados na religião, na igreja, estão caindo. E a sociedade está ficando muito mais aberta, iluminada, né, positivista. Então, e o ser humano vai entrando no lugar dele, né? Costuma-se dizer que o ser humano ele levou ao longo da história 3 grandes tapas na cara, assim, né? O primeiro foi com o Nicolau Copérnico, ali no século XV, onde Copérnico ele determina, né, através dos seus estudos, que o ser humano não é o centro do universo, a Terra não é o centro do universo. Na verdade, a Terra é que gira ao redor do outro astro, e a Terra é um astro como qualquer outro, né? Isso é o primeiro grande tapa na cara da humanidade. Tipo, tu não é o centro do universo. O segundo é com Darwin, né? Não só tu não é o centro do universo, como dentro da próprio planeta Terra, tu é só mais um bicho entre outros, né? Tu não é um bicho diferente, tu não é criado à imagem de um ser maior. Na verdade, tu é um animal que se desenvolveu igual aos outros, né? E inclusive tu teve um ancestral comum aos símios, aos chimpanzés. E como sempre, isso são rupturas muito dramáticas, né? A sociedade não costuma se dar bem com ser tirado da sua zona de conforto, assim, né? E o terceiro grande tapa na cara da humanidade, então, vem a ser Freud, né? Freud, ele bota para nós que ele põe na mesa que, inclusive, o que se passa dentro da nossa cabeça não é tão especial assim. Na verdade, nós somos um ser bem falho dentro das nossas próprias cabeças, e os nossos comportamentos, eles possuem uma lógica repetitiva. Então, estudar a mente humana e demonstrar as nossas falhas também é um grande senta lá no teu lugar, que tu não é uma pessoa especial. E isso é algo libertador, se tu souber usar isso, né? Inclusive, é um dos tratamentos aí para ansiedade, é saber que tu não é o centro do universo. Alguém quer falar alguma coisa aí para nós? Vamos contribuir com o debate, né? Hoje o assunto é menos teórico, é mais contextualizador. Eu acho que muitas pessoas aí podem contribuir.
Não precisa abrir a câmera também, pode ficar bem à vontade. O Giano falou conosco ali, perfeito, as 3 maiores feridas narcísicas da humanidade. Copérnico, Darwin e Freud. Vamos lá, pessoal. Participem. Ó, tá chegando gente ainda. Maria Isabel. Vou dar um tempinho para vocês aí. Vou mandar o link para a presença de hoje, que é importante também. Vou mandar aqui no chat. No final da apresentação eu mando de novo, que aí caso alguém não tenha pego o link, pega mais pro final, caso tenha pego na internet, chega mais tarde. Vamos ver. Ele falou que foi muito esclarecedor, Andrei, obrigado. Realmente, a apresentação do Andrei foi bem esclarecedora, foram slides bem construídos, bem legais. E é uma prática diferente, né? Na semana passada a gente não teve a apresentação de slides, essa semana a gente teve. É legal, a gente consegue ter uma visão mais clara do que está sendo dito, é interessante. Bom, outra coisa também que o Andrei falou durante a apresentação foi sobre as influências culturais também, né, da sociedade da época. Né? A sociedade da época estava passando, então, por várias liberdades novas, que não eram experimentadas ainda pela população de maneira geral. Inclusive, até mesmo a vida noturna era mais difícil, né? Antigamente, né? Tu pega lá no século XVI, XVII, era muito mais difícil ter uma vida noturna, porque não existia iluminação pública, etc. Era mais difícil. Porém, no século XIX, isso já muda bastante, então tu tem uma cultura efervescente muito maior na Europa, principalmente. E um movimento que influenciou muito a psicanálise vai ser o Dalí, com o surrealismo, que aí a gente já está falando do século XX, mas que é muito presente, né? Tu pega, por exemplo, até na nossa liga, as nossas artes que a gente usa na nossa liga quase sempre tem uma pegada meio surrealista, que é para fazer essa homenagem à psicanálise, né? O surrealismo ele une aí imagens do cotidiano com imagens bizarras, imagens de sonhos, que fazem esse intercâmbio aí entre o inconsciente e a nossa vida, que a gente possui aí no dia a dia. Mas eu acho que essa... Estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Essa relação do surrealismo com a psicanálise, ela se dá mais quando a gente fala do Lacan, né? Se eu não me engano, o Freud ele tinha uma certa aversão com o surrealismo, ele acreditava que era uma deturpação da teoria. Então acho que essa relação mais íntima veio depois do Lacan e tal. Então, se eu não me engano, não sei se o pessoal da História da Arte aí pode dar uma mão, se é isso mesmo. Não é. Eu não falo com muita certeza ainda, porque eu não cheguei ainda no século XX, eu estou presa ainda no século XIX em questão de arte, então eu não consigo dar um aval ainda, tem uma coisa, mas eu acredito que sim. Eu venho da teoria que o Guilherme falou. Eu acho que vai mais para Lacan, e depois eu acho que a gente pega uma questão do Jung ali, mas não chega a pegar muito Freud. Porque eu cheguei a ver um documentário que falava sobre isso. O Dalí e o Lacan conversavam, tiveram diálogos íntimos ali entre eles, então acho que essa relação se fortaleceu mais pra frente. O que eu tinha visto no documentário sobre o Freud é que ele achava que essa realismo, né, não era muito fiel assim, a teoria dele, assim, que fosse só uma mera deturpação. Sim. Mas só para corrigir, eu cheguei a falar que tinha ligação com Freud ou com psicanálise? Não, falou com a psicanálise. Tá, beleza. Não, só eu falei uma loucura. A gente associa a psicanálise com Freud diretamente. Achei interessante fazer esse comentário.
Beleza. É que o surrealismo, ele tem como proposta como negar aquela extrema racionalidade que estava no início do iluminismo, né? Então ele vem contra ele se contrapondo para se voltar para que dentro se voltar essas coisas que a gente não entende muito e representar de alguma certa maneira. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com Jung, porque eu não sei, a pessoa nas artes gosta muito do Jung. Eu noto, assim, que principalmente questão dos sonhos e tal, o pessoal que trabalha mais com viés surrealista, assim, principalmente na contemporaneidade. Mas eu acho que sim, o surrealismo tem bastante a ver com a psicanálise. Por explorar essa coisa que a gente não entende muito bem, que às vezes a gente não tem como expressar em palavras, né? Uma sensação que palavras às vezes parecem não suficientes para descrever, sabe? O próprio quadro, eu acho, mais famosos ali, né? A persistência da memória, eu acho que é um quadro que define o inconsciente, assim, de forma gráfica. Né? Uma coisa bem interessante. Ali a Maisie, ela comentou conosco ali no chat, antes da fala dela, inclusive, acho, que ela disse ali, nós, humanidade, não somos o centro do universo, e como isso fere o nosso narciso, né? E quais são os mecanismos de defesa que a gente usa. Com certeza fere. E aí, bom, a gente pode fazer uma análise geral como sociedade, como a gente lida com isso, que não costuma ser muito boa, ou individual, né? Como que o ser humano lida com isso, até nas fases, nas passagens da fase infantil para a fase maior, assim, da sua vida, né? Quando tu começa a ter noção de quem tu é, né? A gente também descobre nessa fase da vida que a gente não é o centro do universo, que nós somos um ser diferente da nossa mãe. Então, e como o ser humano lida com isso? Existem vários mecanismos de defesa, né? Os mecanismos de defesa podem sair desde mecanismos extremamente bem elaborados, passando por mecanismos patológicos, né? Tem pessoas que acabam patologizando essa frustração, né? Aí existe bibliografia só sobre mecanismos de defesa que no momento eu não vou saber citar, mas tem hoje à noite no nosso café, isso vai ser aí um dos assuntos aí, essa parte de mecanismos de defesa vai estar no nosso café hoje à noite. Obrigada, eu vou dar uma olhada, porque está me interessando bastante essa questão, que o meu tema de TCC é a questão da identidade, né? Como eu estava olhando uma palestra de um psicanalista no café filosófico, não vou lembrar o nome dele, mas ele está falando de como essa descentralização das identidades, né? As identidades elas estão mudando, né? Essas antigas identidades que não aceitam o novo, não aceitam a mudança, elas acabam evocando uma série de coisas, como o ódio é diferente, evocar um passado que glorioso que não existe, até a questão que eu acho que é mais interessante, que ele fala de erotizar uma figura, um objeto, na questão de depositar todas as suas esperanças de que aquela pessoa vai trazer aquele passado glorioso que um dia a gente viveu. É muito parece o que acontece hoje em dia quando o pessoal fala da ditadura, né? Da questão de que na ditadura não tinha crime, na ditadura não tinha uma série de coisas, a ditadura é melhor. E tem na esperança da figura do presidente que traga esses dias gloriosos de volta. Então isso me interessa. Assim. Obrigada. Não, perfeito, é isso aí. O Guilherme colocou ali então no chat para nós que temos ali Sigmund Freud, A Invenção da Psicanálise, que são documentários, né? Então, Sigmund Freud, A Invenção da Psicanálise e Um Encontro com Lacan, né? Ele disse que os dois, pelo que ele se lembra, falam sobre esses assuntos. E a Luisa Horst disse que, em relação à arte, um tempo depois, Gustav Klimt despontou em Viena. Eu não sou conhecedor tão grande assim de arte, não me lembro assim de cabeça do Gustav Klimt. O mais famoso dele é o Beijo.
Eles em tom de amarelo e dourado. O pessoal da arte aí domina o assunto. Mas é isso que vamos ver o que disse aqui. A Dama Dourada também. Isso que a Maisie disse também é importante. Essa relação da sociedade com a ordem, né? Com ditadores, etc. Que é algo que a gente conhece muito bem aqui, né? No Brasil, na América Latina. E são aspectos do fascismo, né? Ela disse ali a questão de idealizar um passado, né? O fascismo ele tem aí três características, né, básicas, que é esse amor pelo passado e a idealização pelo passado, não querer voltar ao passado, e um passado sempre idealizado, que não existiu. Um nacionalismo exacerbado, então a América para os americanos, Brasil para os brasileiros, etc. E o controle da economia, né? Controlar a economia de maneira indireta, né? E também essa ditadura, né? Eu estou até com um livro aqui do lado, que é do Moisés Trachtenberg. Ele é um professor da URGS, aposentado, psicanalista, que ele fala sobre os tipos de violência, e uma das formas de violência é exatamente essa questão de querer subjugar o outro, né? Que é como um pai querendo pôr ordem nos filhos, que é exatamente o que acontece numa ditadura, por exemplo. Enquanto que, por exemplo, movimentos revolucionários, né? Movimentos quase sempre aquelas guerrilhas armadas que existiam até os anos 60, 70 em alguns lugares da África, seria o inverso, seria uma forma de tanatofilia, seria uma forma de tu matar o teu pai. Eu reconheço que existe um Estado, um sistema que é muito maior e eu quero terminar com ele. E de que forma eu reconheço que eu sou inferior, eu reconheço que eu sou menos e eu vou me sobrepor a esse ser que é maior. Né? Então, a lógica de uma ditadura seria uma lógica de filicídio, seria uma lógica de matar o filho, de colocar o filho no seu lugar. E a lógica revolucionária, a lógica de guerrilha, seria uma lógica, então, de matar o pai, né? De parricídio, de ocupar o lugar, o novo ocupando o lugar. Né? E aí a lógica é diferente, né? Ao invés de tu idealizar o passado, tu idealiza o futuro, né? Esses grupos acabam quase sempre querendo acabar com o que existe e construir um futuro idealizado, um futuro onde não vai haver miséria, um futuro onde não vai haver sofrimento, que também é um futuro impossível, e acabam também, ao invés de estimular nacionalismo, pelo contrário, estimulam um internacionalismo, numa lógica imperialista, quase sempre, via de regra. Né, vide União Soviética, vide agora a China, por exemplo, comprando a África inteira. E também acabam controlando a economia, só que não de maneira indireta, controlando de maneira direta. Né? Então tem essas mudanças, assim, mas é bem interessante estudar esses movimentos e como eles são cíclicos e como se repetem. Né? Como diria também Freud, né? A história acontece duas vezes, né? A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Alguém mais queria falar alguma coisa para nós terminarmos? Estamos aí 41, né? Tá na hora aí da gente ir se despedindo. Acho que ficou bem claro qual o contexto histórico que a gente está falando. E semana que vem a gente segue aí com uma análise linguística desse caso, né? Que aí a gente volta ao caso, né? Que hoje a gente deu uma contextualização, então deu um passo atrás ou um passo acima, talvez, né, para sobrevoar o caso. Semana que vem a gente volta para dentro do caso. Alguém quer concluir aí o nosso raciocínio? Pode ser mais de uma pessoa, não precisa ser uma só para concluir o raciocínio.
acho que o pessoal concluiu. A Luísa disse que tem um filme também sobre a Dama Dourada. Fica aí a dica, então. E aí fica o convite, então, para quem está vendo esse evento aqui ao vivo, ou para quem está assistindo no YouTube. Se a pessoa estiver assistindo esse vídeo no YouTube ainda na semana do dia 13 de abril de 2021, saiba que hoje à noite, às 7 horas, temos o nosso café Lipsic sobre conceitos básicos de Lacan. Hoje é o aniversário de Lacan, hoje é dia 13. Aniversário de Lacan, tem esse evento aí especial, muito legal. E no sábado, às 4 da tarde, a gente tem aí o nosso Lipsic Lit, nosso segundo Lipsic Lit sobre Saramago, sobre as intermitências da morte, obra de 2005 do Saramago. Muito obrigado a todos, valeu pela presença. Eu vou mandar de novo o formulário aqui no chat, caso alguém não tenha visto. O formulário vai ficar aberto até 1h30 da tarde, mais ou menos, então não deixe para a última hora para preencher ele. E muito obrigado pela presença e até semana que vem.